Vamos agora começar a mergulhar um pouco mais fundo nesta questão, porque o triunfo da igreja perante um mundo tão hostil é algo que eu preciso de ter conhecimento, é algo que eu preciso de vivenciar, é algo que eu preciso de experienciar. Eu não posso andar me sentindo perdido neste mundo se eu sou parte da igreja. Então o que disse Paulo reforçando esta mensagem? 2 Coríntios 2,14, ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo, não é para turista, é em Cristo. Eu tenho que ter os valores, os alicerces, as doutrinas, os pilares de sustentação. Eu tenho que ter esse conhecimento. Ele disse: graças porém a Deus, que em Cristo, diga em Cristo. Agora veja o que ele diz: de vez em quando, não, apóstolo, sempre nos conduz em triunfo. Diga comigo: sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós ele manifesta em todo lugar a fragrância, o aroma, o perfume, o cheiro do seu conhecimento. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: o que nos faz uma igreja triunfante, o que nos faz uma igreja com um leito rochoso, indestrutível, é o conhecimento da palavra. O profeta Oséias disse, há centenas de anos atrás, ele disse: o meu povo tem sido destruído, não é porque lhe falta reteté, jejum ou vigília, porque lhe falta conhecimento. A Bíblia literalmente é verdadeira. Nós defendemos aqui a inerrância da Bíblia. A Bíblia não erra. Paulo disse a Timóteo que tudo que foi escrito foi inspirado por Deus. Então a igreja tem que ter esse tipo de conhecimento. A igreja vitoriosa, a igreja sempre conduzida em triunfo, a igreja é triunfante. Eu tenho essa experiência. O bispo está agora com 9 anos de experiência in loco. Haja o que houver, como dizia o meu Patrício, haja o que haja o que houver, aconteça o que acontecer, levantem-se as ideologias que se levantarem, levantem-se as ondas políticas que se levantarem, a igreja sempre será triunfante. A igreja sempre será triunfante. Agora, por que Paulo diz isto a Coríntios? Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Triunfo sobre quê, apóstolo? Sobre o pecado, sobre a morte, sobre todas as forças do mal. Vamos pensar um pouquinho por que Paulo insiste nesta ideia 2 vezes: vitória e triunfo. Porque Coríntios era uma cidade muito importante, era uma cidade comercial, era muito importante para a cultura grega de então, uma cidade de muita população. Por isso era uma cidade cheia de pecado, cheia de falsas religiões. Havia cultos de pecados sexuais. Havia um templo em Coríntio que era um templo dedicado a mil prostitutas. Então Paulo chegou para evangelizar a cidade. Ele começou a igreja de Coríntios. Ele passou lá quase 2 anos pregando. Houve uma hora que, depois de reunir a igreja, estabelecer a igreja, ele precisou de continuar o seu apostolado e foi para outra cidade. Agora veja só, quando Paulo deixou a cidade de Corinto, a igreja foi atraída pelo passado. Você sabe que quando Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, ele identificou por testemunhos que havia tragédias, havia situações difíceis, havia pecados, havia ciúmes, havia contendas. Uns diziam de Paulo, outros diziam de Apolo. Havia até um jovem que mantinha relações sexuais com a esposa do pai.
a igreja estava atraída ao passado. E o que aconteceu com a igreja de Corinto? Falsos pregadores se aproximaram da igreja, ensinando mentiras satânicas. Exatamente conforme os dias de hoje. Esse cristianismo moderno não tem nada a ver com a raiz. Isso é Nutella. Nós não somos Nutella, nós somos raiz. Então, Satanás invadiu a igreja de Coríntios, começou a disseminar mentiras, começou a disseminar doutrinas dos demônios, falsas doutrinas, e até tentaram destruir a credibilidade de Paulo.